Sejam bem-vindos, esse é o Saia do Sofá com Dani Lui e hoje a gente vai falar sobre intimidade com Deus. Que assunto é esse? Como é que a gente faz para ter intimidade com Deus? O que é a verdadeira intimidade com Deus? E a gente vai receber também, nós vamos falar profundamente sobre isso e vamos receber daqui a pouco uma convidada muito especial, uma pessoa que tem também muita intimidade com Deus para trocar umas ideias sobre isso, Kelsey Costa. Quanto tempo que eu não te vejo, quanto tempo que a gente não se fala, que bom ter você por aqui. Alexandre, bom demais. Deixa eu só ajustar o ar-condicionado aqui, porque não sei aí na sua cidade se tá chovendo, mas aqui em Ribeirão Preto é o seguinte, gente. Chove e o calor é impressionante. O calor não vai embora, mesmo com a chuva. Então vamos pôr um ar-condicionado aqui um pouco mais forte. Claudete, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Para quem já é comunidade, sai do sofá, já tá acostumado... O que você tem que fazer? O CCC. Aperta o coração com abundância, compartilha aqui no aviãozinho, né? Essa live com quem tiver verdinho aí no seu Instagram. Se quiser mandar nos grupos de WhatsApp para compartilhar com quem verdadeiramente deveria estar aqui, né? Pessoas que você conhece que eu não tenho acesso. Se você quiser compartilhar nos grupos de WhatsApp, você vem aqui nos 3 pontinhos do comentário, copia o link. E esse bronze? Eu recebi tanto essa pergunta na caixinha lá dos meus stories. Oi, Eliana, bom dia. Eu recebi tanto essa pergunta. É o bronze do Caribe, meus amigos. É o bronze de umas boas e merecidas férias depois de 2 anos de pandemia, hein? Quem diria pra gente que achava que ia durar só 2, 4 semanas, né? Quando começou lá em final de fevereiro, né, de 2020, março de 2020. Bom dia, Helenara, bom demais. Então eu tava falando aqui, né, pra quem já é comunidade Saia do Sofá, o que tem que fazer? Quer dizer, você faz se você quiser também, ninguém é obrigado a nada. Eu detesto essa locução verbal, tem que. Detesto isso. Se você quiser, você aperta o coração com abundância. Se você achar que esse assunto é relevante, hoje a gente está falando, ou melhor, vai falar sobre intimidade com Deus. E se você achar que esse assunto é relevante, você aperta o coração aqui com abundância. Compartilha essa live com as pessoas que você sentir no seu coração, que deveriam estar aqui. Você pode compartilhar pelo Instagram, através do aviãozinho, ou vem aqui nos 3 pontinhos do comentário, copia o link e manda nos grupos de WhatsApp. E você comenta, você conversa, porque o Saia do Sofá não é para ser um monólogo, não é para eu ficar falando aqui sozinha, né? O Saia do Sofá, a ideia é justamente você sair do seu sofá e vir aqui bater um papo, entrar em ação, fazer coisas diferentes na sua vida, se reposicionar para sua vida, aproveitando principalmente que a gente está agora no final do ano, faltando aí 2 semanas e, né, 2 semanas para 2022 chegar. E não é aproveitar a virada do ano da forma como culturalmente estamos acostumados, né? Pular 7 ondinhas, comer 7 uvas, jogar 7 pipocas para trás, não é isso, e muito menos você ficar acreditando, encher o seu coração de esperança e ficar acreditando que as coisas vão mudar e que as coisas vão melhorar simplesmente porque a gente vai dormir no dia 31 e acordar no dia 1º. Não, mas aproveitar essa energia, aproveitar essa onda, aproveitar que existe uma energia de muitas pessoas conectadas com renovação, com mudança, e você, de fato, renovar a sua vida. Para isso, você precisa se reposicionar, ou seja, assumir uma nova posição diante da sua vida. Então, para quem, né, costuma perguntar assim, mas você já começou o conteúdo? O conteúdo já começou. Eu quero te fazer um convite
para que você olhe para trás. Pega a sua idade hoje e olha para todos os anos que você já viveu. E procura enxergar que posição no mundo você vem ocupando. Você vem ocupando uma posição relevante no mundo? Como que você tá? Olha para você todos esses anos de vida e procura enxergar a sua imagem. Primeira coisa, você tá de cabeça baixa ou você tá de cabeça erguida? Você tem orgulho da sua história ou você tem vergonha da sua história? Ou você nem consegue sentir nada, você nem consegue saber, você nem consegue identificar. Então faça uma avaliação, olha para a tua história, olha para como você vem se posicionando diante da vida e aproveita essas 2 próximas semanas até eu chegar ao final do ano para você se reposicionar diante da vida. Eu te convido a partir de hoje, dia 17 de dezembro até o dia 31, você fazer uma reflexão sobre como vem sendo esse seu posicionamento e como você quer, de fato, de verdade, do fundo do seu coração, da sua alma, como você quer se posicionar diante da vida a partir de hoje, principalmente no que diz respeito ao assunto dessa live, que é a sua intimidade com Deus. Eu não sei como vem sendo a sua intimidade com Deus, mas a minha conversa aqui vai ser com a grande maioria das pessoas na qual eu inclusive me enquadrava há algum tempo atrás. Para quem me conhece já faz alguns anos, né? Para quem convive comigo desde que eu sou criança, ou enfim, para as pessoas que estudaram comigo e que sempre conviveram, sabem que Deus sempre foi presente na minha vida. Eu sempre tive Deus presente na minha vida, mas eu nunca tive tanta intimidade com Deus quanto nos últimos 2 anos. E foi o que aumentou essa intimidade, e por isso eu me sinto capaz de vir aqui falar sobre isso, foi uma série de fatores. Eu posso dizer que tem a ver com a pandemia, tem a ver com esse isolamento que forçou, pelo menos alguns de nós, né, a uma reflexão, a gente ter mais tempo para repensar sobre como a gente, né, como eu vinha me posicionando diante da minha vida e como eu gostaria de levar minha vida a partir de agora. Teve a ver com novos ambientes, novas pessoas, então assim, novas frequências, novas energias mesmo, pessoas que eu comecei a conviver, e uma delas eu vi que já tá aqui, que vai ser a nossa convidada de hoje, por enquanto é segredo, daqui a pouco eu vou chamá-la. Boa tarde, Magna, saudades de vocês também. Eu acabei de perceber que o pessoal da comunidade entrou agora, porque quando vocês entram, né, vocês que já são comunidade Saia do Sofá, os corações começam a subir, é impressionante. Enquanto vocês não chegam, mesmo que eu peça, mesmo que eu sugira, parece que tem uma galera resistente, né, que eu falo assim, são as pessoas escassas. Boa tarde, crochê na cadeira, que delícia. Você mudou o nome, né? Era outro nome seu crochê, não era não? Eu acho que sim, hein, Fátima, bom demais ter você por aqui. Novo momento, né, Gi? É isso mesmo, é um novo momento. Então, nós todos estamos sendo convidados. Eu tô cortando todos os assuntos aqui porque eu vou lendo. Não mudou? Então é um outro crochê. Olha só, nós temos vários crochês aqui no Saia do Sofá. Tem um outro crochê que costuma vir aqui, que eu não sei cadê ela. Daqui a pouco ela tá chegando aí. Mas eu tava falando que quando vocês chegam, vocês que já são comunidade, os corações começam a subir, e eu sei que vocês começam a compartilhar a live e começam a comentar também. Enquanto vocês não chegam, tem um pessoal novo, né? Pessoal que não tá muito acostumado, que é a galera da resistência, que é a galera que fica assim, eu não vou apertar o coração, não sei quem que é essa, não sei sobre o que ela vai falar. Enfim, hoje a gente tá falando sobre intimidade com Deus. Esse não mudo porque sou cadeirante. Que lindo! Que lindo! Então, crochê na cadeira é porque você pegou algo que você poderia
usar como desculpa e justificativa, né, a sua condição de cadeirante. Você poderia usar isso como justificativa e você resolveu usar isso com orgulho, colocando o nome no teu negócio, né? Porque afinal de contas você tá numa cadeira, mas você não é incapaz, você é capaz de fazer muita coisa. E eu acho crochê maravilhoso. Se você viesse aqui na minha casa, você ia ficar doida, porque você ia ver assim, eu tenho colcha de crochê na minha cama, eu tenho várias toalhinhas de crochê espalhadas pela minha casa, assim, toda mesinha tem uma toalhinha de crochê, eu tenho uma almofada com crochê, eu sou apaixonada por crochê. Aliás, eu sou apaixonada por tudo que é artesanal, tudo que é trabalho manual, assim, e minha casa é cheia, enfim, quem me acompanha aí já deve ter visto. Minha casa é cheia de detalhezinhos, cheia de lembranças, né, Gi? A Gi que tá aqui, que conhece minha casa, é cheia de recordações. Não tem um enfeite na minha casa que não tem uma história por trás, né? Então por isso que eu não gosto assim do enfeite caro que você vai lá e compra numa loja e paga não sei quantos mil. Não, eu gosto daquela coisa que tem uma história, que eu fui num determinado país e aí eu trouxe aquilo, e aquilo toda vez que eu olho me traz a lembrança daquela viagem ou daquelas pessoas. Então eu tenho muitas coisas na minha casa que foram das minhas avós, das minhas bisavós, essas coisas de crochê. Tenho crochês aí das minhas bisavós. Lindo, né? Olha eu desviando o assunto. Desviando nada, porque tudo tá relacionado e tudo tem um significado. O artesanato é muito lindo. Então vamos lá, vamos falar sobre intimidade com Deus. A nossa convidada tá aqui já. Eu tô ansiosa para chamar ela para entrar, mas eu vou fazer uma introdução aqui do assunto e daqui a pouco eu te chamo, tá bom? Vou fazer um suspense aqui sobre quem é a nossa convidada para falar sobre intimidade com Deus. Primeiro passo, né, primeiro ponto que eu quero trazer sobre intimidade com Deus é acreditar que você pode ter intimidade, porque é isso que Ele quer. E olha que interessante, eu vejo ainda hoje que a gente tá praticamente no ano 2022, com toda essa tecnologia disponível, muitas pessoas ainda acreditando num Deus que vai castigar, num Deus distante, num Deus que fica lá no alto, lá longe, te olhando, te julgando e te punindo o tempo todo. Eu vejo muitas pessoas que não conseguem sequer imaginar a possibilidade de uma proximidade com Deus. E hoje eu vejo o quanto isso fez diferença na minha vida. Porque por mais que ao longo desses anos eu não tivesse o nível de relacionamento com Deus que eu tenho hoje, eu sempre acreditei nessa intimidade. Eu sempre tive essa intimidade com Ele. Então, o primeiro passo para você criar uma verdadeira intimidade com Deus é acabar com essa distância. Então, você quer fazer um exercício sobre isso? Você pode fechar seus olhos agora e procurar imaginar Deus e você. Onde Ele está? Que tamanho Ele tem? E como você se posiciona em relação a Ele? Eu vejo até hoje, na igreja que eu frequento, muitas pessoas, quando vão orar, abaixando a cabeça para orar. E eu não sei se vocês sabiam, mas para a gente se conectar de forma mais rápida com Deus, a gente não deve abaixar a cabeça, a gente deve levantar levemente a cabeça. Porque existe uma partícula no nosso cérebro, dentro do nosso cérebro físico. Olha isso, tá? Não sei se você sabia. Dentro do teu corpo físico,
para quem acha que Deus é só espírito e alcança só o espírito, dentro do teu cérebro existe uma partícula que foi identificada pela ciência e chamada de partícula de Deus, porque a ciência não conseguiu explicar esse pedaço do cérebro. Só o que a ciência conseguiu comprovar é que as pessoas que têm fé, as pessoas que praticam fé, têm essa partícula, esse pedacinho do cérebro mais desenvolvido. E esse pedaço do cérebro mais desenvolvido é capaz de aumentar a nossa imunidade, de aumentar a nossa resiliência e de dar um maior nível de felicidade. Isso é comprovação científica, você pode ir no Google pesquisar se você quiser. Então quer dizer que existe uma partícula dentro do teu corpo físico que te liga a Deus. Essa partícula, para que ela seja ativada, você não deve fazer assim, você deve fazer assim. Você deve elevar a sua cabeça, levemente. Quando você leva a sua cabeça levemente, você ativa essa área do seu cérebro que te conecta com Deus. É a única forma de você se conectar com Deus? Claro que não. Deus, ele é presente e absoluto em tudo, desde que você permita. Agora, o primeiro passo é você acabar com essa distância. Quer fazer um trabalho, quer criar um hábito físico para acabar com essa distância? Em vez de abaixar sua cabeça quando você for orar, começa a erguer levemente a sua cabeça. Dani, eu não quero fazer isso. Para mim, abaixar a cabeça é um ato de honra. Fica tranquilo, fica em paz. Cada um faz aquilo que quer e aquilo que sente verdadeiramente no seu coração. Agora, o importante, como primeiro ponto que eu quero trazer aqui, é você acreditar que você pode ter intimidade com ele. Porque isso é tudo que ele quer. Se você for lá na Bíblia e for olhar como era a relação de Deus com Adão, era uma relação de pura intimidade. Ele queria se encontrar todo dia com Adão. Para quê? Para que eles juntos desfrutassem de algo que ele criou para o homem e que ele só poderia desfrutar através do homem. Olha que lindo. A Letícia começou a me seguir agora. Que lindo, Letícia. Gratidão. Então esse é o primeiro ponto que eu quero te trazer aqui. O segundo ponto é desenvolver a intimidade. Porque, gente, pensa comigo, intimidade não vem da noite pro dia. Intimidade não vem de repente. Não é assim que você pensa num relacionamento comum, com uma pessoa comum. Você conhece alguém num relacionamento íntimo, por exemplo, num relacionamento amoroso, você conhece alguém e como que surge a intimidade? Ela surge a partir do relacionamento, a partir da convivência, a partir da prática, dia após dia. Não é verdade? Muita gente fala assim, só existe intimidade num relacionamento se as duas pessoas podem ir no banheiro de porta aberta. O que é isso? Isso é uma intimidade ao ponto que eu não acho, tá? Que precise ir no banheiro de porta aberta. Mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que não existem segredos. Então, o desenvolvimento da intimidade é uma construção que leva tempo, que precisa prática, que precisa ser construída no dia a dia. Imagina você, como você poderia construir uma intimidade com alguém que você encontra uma vez por mês? Vamos pôr um casal que resolve ficar juntos, mas essas pessoas moram longe. E para que se tornem verdadeiramente um casal, elas precisam de intimidade. Só que como elas moram muito longe, cada uma mora num país, elas vão se encontrar apenas uma vez por mês. É possível criar intimidade, gente? Não é possível. Sabe por quê? Porque como esse encontro ele é ocasional,
O que a pessoa vai fazer cada vez que esse encontro for acontecer? Ela vai se preparar, ela vai preparar a casa, vai colocar uma roupa super especial, vai se preparar psicologicamente, emocionalmente, vai preparar um jantar, vai preparar o ambiente, vai preparar tudo para tornar aquilo especial. E é legal ter momentos especiais para um relacionamento, para uma intimidade? Claro, é super importante. Mas para verdadeira intimidade, precisa do dia a dia. O dia a dia é quando você não prepara nada especial. É quando você tá ali, sem a sua melhor roupa, sem a maquiagem. É quando você não preparou a sua casa tá ali como ela é. E a pessoa tá ali, e a pessoa chega. Por isso que eu costumo dizer, se Jesus batesse na porta da sua casa hoje, você teria vergonha de convidar ele para entrar? Ou você teria um enorme prazer em convidá-lo para entrar? Porque o que importa não é você estar arrumado para um momento especial e a sua casa estar arrumada para um momento especial. Mas é você, a sua casa, o seu corpo, a sua alma estarem sempre preparados. Eu aprendi isso com a Crochê na Cadeira, tá falando, com o maior prazer eu abriria a porta da minha casa para Jesus. Tem muita gente que teria vergonha. Tem muita gente que ia precisar falar assim, Jesus, espera só um minutinho. Ia sair correndo, catando tudo pela casa, ia jogar tudo dentro de um guarda-roupa, tudo dentro de um quarto, fechar o quarto e falar assim, Jesus, agora você pode entrar. Você só me desculpa que tá tudo meio bagunçado, minha pia tá cheia de louça. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Tem uma coisa que eu sempre falo. Eu tava de férias agora, né, nessa viagem, e aí quando eu fui arrumar minha mala, eu coloquei uma roupa pra cada dia. E aí minha mãe virou e falou assim, não sei pra que levar tanta roupa. A gente chega lá e aí tá todo mundo mal vestido e ninguém nem repara que você tá usando roupa diferente. Você pode usar todo dia a mesma roupa. E aí eu virei pra minha mãe e falei assim, ô mãe, eu não vou colocar uma roupa por dia pros outros. Eu vou colocar uma roupa pra cada dia pra mim. É pra mim que eu vou colocar. Porque eu tô de férias e eu quero me sentir assim. E eu sou a pessoa, gente, que eu não consigo ficar um domingo inteiro de pijama, sem pentear o cabelo, sem escovar os dentes. Jamais! Isso pra mim não existe, sem tomar banho, né? Eu sei que tem gente que fica sem tomar banho. Eu não consigo. Sabe por quê? Porque eu me arrumo, em primeiro lugar, é pra mim. E esse pra mim, sabe quem que sou eu? Esse pra mim é pro Senhor. Porque Ele está aqui dentro de mim. Eu consigo sentir Ele dentro de mim. Tem gente que dorme sujo. E aí fica querendo encontrar com Deus durante a noite, né? Mas vamos lá. Então, desenvolver o primeiro ponto é acreditar que você... Bia, que delícia! Amanhã eu vou estar na casa da Bia, lá em Atibaia. Vai ser maravilhoso. Tô super ansiosa, viu, Bia? Bia querida, editora que me ajudou na confecção do meu livro, que vai ser lançado aí semana que vem. Eu recebi ontem, gente, as fotos da gráfica lá dele pronto. Ai, que delícia. A Cléia tá falando, parabéns, Danilu, e você está maravilhosa. Novo look. Obrigada. É novo? Eu gosto de mudar. Eu gosto de novidade. Então, vamos lá. Primeiro ponto, acreditar que você pode ter intimidade com Deus. Tem muita gente que não acredita. Tem gente que ainda acredita num Deus distante, num Deus super poderoso, sim que Ele é, mas nós como se fôssemos muito inferiores. E aí essas pessoas não estão acreditando num princípio básico, que é o quê? Somos a imagem e semelhança dele. Se eu sou a imagem e semelhança dele, não existe distância entre nós. Não existe essa diferença tão grande assim. Não existe isso. Existe uma proximidade muito grande, isso sim. Então o primeiro ponto é acreditar que você pode e deve ter intimidade com ele, porque isso é tudo que ele quer.
Segundo ponto, então você tem que acabar com essa distância. Segundo ponto é desenvolver a intimidade. A intimidade vem com a prática, vem com a convivência no dia a dia. Não adianta só conviver com Deus nos momentos de dificuldade. Naqueles momentos em que a gente lembra de Deus, né? De pedir ajuda, de pedir socorro, quando a gente está passando por dificuldade. É no dia a dia. E dia a dia quer dizer o quê? Todo dia. Mas final de semana também, Dani? Todo dia. Final de semana é dia? Todo dia. A intimidade vem com a construção diária de um relacionamento. E o terceiro ponto é começar a entender o que é verdadeira intimidade. O que é verdadeira intimidade? A verdadeira intimidade não exclui nada, absolutamente nada. Não tem segredos. Então, por isso que fala-se, né, que a verdadeira intimidade entre um casal é poder usar o banheiro de porta aberta, né? Como eu já disse, eu não acho que precisa usar o banheiro de porta aberta, mas o fato de você poder usar o banheiro de porta aberta na frente daquela pessoa significa que nada está excluído daquele relacionamento. Não existe segredos, nada é vergonhoso. Você pode soltar um pum na frente da pessoa, você pode ter uma diarreia, você pode vomitar, né? Você pode... No meu antigo casamento aí, eu me lembro... Casamento não, né? Relacionamento. Eu me lembro de um dia que eu tava passando muito mal e esse meu ex ficou comigo segurando meu cabelo pra eu vomitar na privada. E eu falava assim, que vergonha. E ele falava assim, vergonha do quê, Dani? Se eu não puder ver você vomitando, que relacionamento que é esse? E a verdade é essa, né? Tem gente que tá achando horrível o que eu tô falando, já vai sair da live, não tem problema, fica tranquilo, pode ir. Outra coisa, verdadeira intimidade é o quê? É um relacionamento direto, que não precisa de intermediários. Infelizmente, no século XXI, praticamente no ano 2022... Ei, Thaís! Ei, Thaís, que bom ter você por aqui. Bom demais. Só gente querida, a Cleia, aluna querida também. Só gente querida por aqui. Tem gente que em pleno século XXI ainda não entendeu que você não precisa de intermediários para chegar até Deus. Eu já passei por várias religiões e nessa busca, né, não de encontrar Deus, porque eu encontrei Deus quando eu tinha 11 anos, né? Eu entendi quem ele era e entendi que eu não tinha que nada para chegar perto dele. Mas eu passei por várias religiões buscando como que eu poderia aumentar a minha intimidade com ele. Como que eu poderia aumentar o meu relacionamento. E precisaram aí 40 anos para eu descobrir que eu não precisava de uma religião para isso. Eu não precisava de uma religião. A gente não precisa de... O verdadeiro relacionamento não precisa de intermediário. Imagina um relacionamento de pai e filho que precisa de um intermediário para dar recado. Para falar assim, ó, vai lá e fala pro meu pai que eu amo ele. Vai lá e fala pra minha mãe que eu amo ela. Vai lá e pede pro meu pai se eu posso abrir a geladeira. Vai lá e pergunta pra minha mãe se eu já posso ir dormir. Vai lá e pergunta pro meu pai se eu posso me sentar à mesa. Você entendeu isso que eu tô te falando? O verdadeiro relacionamento não precisa de intermediário. É você direto com o pai. Não precisa de dogma. Não precisa de regra. Uma vez a gente estava vendo um apartamento e a corretora achou muito lindo. Ela estava falando que os filhos dela eram super educados. E ela falou assim, meus filhos pedem licença para abrir a geladeira de casa. E a gente olhou, eu tava com os meus pais, a gente olhou assim um pro outro com aquela cara, né? E quando a gente foi embora ali, a gente falou assim, imagina, coitada dessas crianças. Crianças que precisam pedir licença pra mãe pra abrir a geladeira da própria casa. Você não precisa pedir licença pra abrir a geladeira do pai. Você não precisa pedir licença pra sentar na mesa com ele. Você não precisa pedir licença para sentar no colo dele. Para sentar no colo.
dele. Isso é relacionamento. É confiança total, sem restrições. Confiança total. Você precisa apenas de uma coisa: obediência. E obediência não significa ter medo. A gente lê muito, né, na Bíblia, temor. Quem lê a Bíblia, né, ou quem cresceu como eu na Igreja Católica, temor a Deus, você tem que temer a Deus. E a gente traduziu isso como se fosse: você tem que ter medo de Deus. Tá errada essa tradução. Sabe o que significa temer a Deus? Significa você precisa obedecer a Deus. E eu ouvia muito isso, que talvez vocês tenham que ter ouvido. Deus castiga. Eu ouvia muito isso. Deus castiga. E Deus, desde que Jesus veio, é um Deus que não castiga mais. Seja muito bem-vinda, minha amiga querida Gineves! Uma pessoa que fala, uma pessoa que desde que eu conheci fala de Deus com intimidade, sem dogmas, sem preconceitos, sem regras. Uma pessoa que vive um verdadeiro relacionamento com Deus. E quando eu fui intimada ontem a fazer essa live, a intimação veio com um recado. Você tem que chamar alguém para participar da live com você. E aí eu falei assim, bom, eu preciso chamar alguém que tenha um verdadeiro relacionamento com Deus. Quem é essa pessoa? E aí daí a pouquinho veio. Essa pessoa é a minha querida amiga Gineves, que estava comigo nas férias. A gente nem deu tempo de ficar com saudade. Seja bem-vinda, minha amiga. A casa é sua. Ai, que delícia, Dani. Obrigada. Obrigada pelo convite. E, nossa, tudo que você falou aqui é muito verdadeiro. Eu peguei logo no comecinho, né? E você perguntou se a gente tem orgulho, né, da nossa história, se a gente tem vergonha, se a gente esquece, se a gente, né, como é que é a nossa relação com a nossa história. E eu tenho orgulho, sim, da minha história. Você bem sabe que a minha memória não é lá essas coisas, né? É, com esse nosso bate-papo aqui sobre Gi, intimidade. Gi, Oi. pede pro pessoal que tá aí perto de você, para todo mundo sair da internet. Seu sinal tá falhando um pouquinho, mas se todo Tá. mundo que tá por aí sair da internet, você fica com ela exclusiva e aí eu acho que vai melhorar. Tá travando um pouquinho. Eu vou abrir aqui a porta, eu fechei para poder isolar um Ah, pouco o então é barulho. isso. É isso. É o roteador. A Cleia tá falando, eu tenho muito orgulho da minha história. A história da Cleia, Gi, a Cleia é uma aluna minha, que ela entrou, se eu não me engano, no meio do ano agora, para uma turma do MPI. E ela era doméstica. E aí, a Cleia, em menos de 6 meses, ela deixou de ser diarista, montou o negócio dela. Um negócio não, ela montou vários negócios, montou o ateliê dela de costura, que era um sonho que ela tinha. Tá costurando, faz produtos de limpeza caseiros para vender na feira. Enfim, a mulher é um furacão. Ela reformou a casa sozinha, ela pintou a casa, ela botou tijolo, ela me mandava foto. Então, assim, em 6 meses, ela revolucionou a vida dela. É uma pessoa que tem que ter orgulho mesmo, assim como você. E ela tá falando aqui, sabe as palavras, concordo plenamente com você, querida Dani. Quando colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, tudo se transforma. É só glória. Fala, Gi, você estava falando, né? A questão de ter orgulho da história. É isso. E aí eu falei que eu tenho orgulho, sim, da minha história. Já vivi, né, já vivi várias situações, tive altos, tive baixos, mas estava falando também da minha memória, que não é muito lá essas coisas. Eu acabo não confiando muito nela sempre, mas nessa questão de intimidade com Deus, que é o assunto da live de hoje, uma lembrança muito forte me veio à tona. Eu, muito pequena, deitada na minha cama, e eu queria tanto ter essa intimidade com Jesus.
E eu falava, Jesus, eu quero você na minha vida, meu amigo, muito presente, muito vivo comigo, né? E eu era muito pequena mesmo, né? Hoje eu tô com 53 anos e eu falo, gente, agora quando, né, surgiu pandemia e eu precisava fazer algo diferente na minha vida, eu queria muito ser a protagonista da minha história Uau! e algo, né, eu, assim como a Cleia, né, eu falei, Jesus, meu Deus, eu quero, eu posso, eu sei que eu consigo, se eu tiver a certeza de que o Senhor está comigo. Então, essa certeza se aflora a cada dia, a cada respiração, essa certeza eu tenho. E a gente realmente precisa ter a sensibilidade para enxergar em cada detalhe da presença de Deus, né? Então, a gente precisa ver, porque as coisas, a presença dele. Tá travando, viu, Gi? Tá travando. A Cleia tá dando depoimento aqui, enquanto isso, contando que em novembro ela teve rendimento de mais de 2.000, tá com a agenda cheia, trabalha em casa, não precisa sair de casa, é dona do nariz dela, dona do negócio dela, e hoje está como costureira, modista, estilista profissional. É um arraso. Uau, É um arraso. uau, que delícia! E é isso, e ver a presença de Deus, né, na vida da gente, em cada detalhe, nos pequenos detalhes, faz toda a diferença, né? Ô, Gi, eu sou Ah, obrigada a pedir para você, eu sou obrigada, eu já conheço essa história, mas eu sou obrigada a pedir para você contar o seu episódio de como foi que você, confiante que Deus ia te dar o caminho, como foi aquele episódio em que você acordou de madrugada e aí ele falou para você, o seu negócio vai ser esse. E aí você tá hoje nesse sucesso com as fornadas da Gi, com o Gi Neves. Eu preciso que você conte esse episódio porque essa história é muito linda. então, Dani, eu sempre eu sabia que ia dar uma guinada na minha vida, eu tinha certeza, não tinha dúvida disso. E eu falava para ele, eu não sei o que vai ser. Eu cheguei até a conversar com você, eu não sei o que vai ser essa mudança, mas que vai haver uma mudança, vai ter, e vai ser uma mudança grandiosa. E depois de, né, E fazer minhas orações, só para as pessoas entenderem, né, Gi, você estava sem renda. Você estava sem eu renda estava, nenhuma. eu estava sem renda nenhuma, né? Meu esposo, que sempre foi o provedor principal da minha casa, ele era representante comercial, e aí, pandemia, praticamente 100% do comércio fechou, e aí a renda fechou também. E aí eu nessa busca que se reforçou ainda mais, e aí eu falei, puxa, Jesus, e agora? Eu preciso que o Senhor me direcione, né? E aí aconteceu de eu acordar no meio da noite, e foi muito forte esse chamado, né? Que aquela mudança haveria, mas eu não saberia o que que era. E aí me veio flashes na minha mente que eu iria fazer as tortas, né? As tortas que são herança deixada pela minha mãe. E aí eu falava, mas como eu vou fazer as tortas? Eu tenho hoje um fogão de 4 bocas, eu tô aqui, né, sozinha. Como que eu vou fazer tudo isso e sem a minha mãe? E, e ela fazia individuais, né, em forminhas individuais. Eu falei, eu não vou dar conta. Até a imagem das assadeiras, das forminhas, me veio como flashes na minha mente. Então, Quer dizer, veio tudo. ele te deu não só o que era o negócio, mas ele deu o tamanho das tortas, ele deu as assadeiras, ele te explicou que não era para você ficar assando numa assadeirinha e depois pôr numa outra embalagem, que era para você assar na própria forma. Eu tô contando uma parte porque eu sei que eu já ouvi essa, eu já pedi para você repetir para mim tantas vezes essa história que eu já decorei.
É isso. E aí, quando a gente está aberta a ouvir, né, esses toques de Deus na nossa vida, que para várias pessoas pode ser coincidência, pode ser, né? Mas quando a gente está aberta, a gente tem a certeza de que Deus está mesmo muito intrinsecamente ligada a nós, em cada célula do nosso corpo, e a gente se permite, né, essa ligação, se permite enxergar cada detalhe que ele tem para nós, que ele com certeza quer o melhor para nós, a gente começa a receber com muito mais abundância e cada vez ser mais grata. E como somos energia, começamos a atrair pessoas que colaboram, situações que agregam, situações que nos faz cada vez aprender mais e mais e mais. E hoje, graças a Deus, a essa sintonia também, a essa intimidade também com ele, eu tenho o meu negócio de tortas de sucesso e ele mandou o negócio completo, Dani. Ele mandou a assadeira, ele mandou a receita, ele mandou o formato e ele mandou também as pessoas que pudessem agregar no meu negócio. Então, em plena pandemia, eu recebi na minha casa minha filha, meu genro, meu netinho, o meu filho que já estava comigo. E aí, já fazendo, né, dei os primeiros passos, porque a gente não pode ficar esperando o negócio acontecer, a gente não pode ficar esperando um milagre cair do céu, ou Deus bater na nossa porta. E então a gente precisa agir. Você falou, Gi, eu preciso fazer uma pausa, porque você falou uma coisa muito importante. A gente não pode esperar Deus bater na nossa porta. Ele quer que a gente bata na porta dele. Não é? É aquilo assim. Outro dia alguém me falou assim. Dani, eu adoro uma frase que você fala, que é assim: às vezes você fica esperando Deus abrir o mar para você colocar o pé, mas na verdade ele está esperando você colocar o pé para abrir o mar. E essa frase nem é minha, essa frase é do Kaiser, aquele menino maravilhoso. Mas assim, isso diz tudo, porque você falou a chave, gente. Ó, a Gi entregou uma chave. Você não pode esperar Deus bater na tua porta. É você que tem que ir lá bater na porta dele, porque ele tá só olhando e falando assim: vai, fala que você quer, que eu te dou o caminho que eu te dou. E a intimidade verdadeira é confiança total, sem restrição. Quando você tem intimidade, né, usando aqui um exemplo de vida material, eu tenho muita intimidade com os meus pais, assim como você tinha com os seus. Então, se eu tô num perrengue, se eu tô precisando de uma ajuda verdadeira, eu vou buscar em quem? Em quem eu confio de forma absoluta, que não vai me trair, que não vai me falar não. E aí, quando você tem esse nível de intimidade, você confia. E a confiança ao ponto... não é assim, mas me dá certeza absoluta, ele mostrou tudo para você. Mas para algumas pessoas, ele vai mostrar só o primeiro passo. E aí você vai, aí ele mostra o segundo. E aí você vai, aí ele mostra o terceiro. E aí você vai, aí ele mostra. E aí você vai mais um pouco. Mas as pessoas ficam com medo. E aí vem aquela outra frase, né, que eu falo muito: medo é a distância de Deus. Quanto mais medo você tem, mais distante de Deus você tá. As pessoas com medo ficam assim: mas eu não tenho certeza. E isso o medo é maior que a fé. O medo é maior que a fé. É maior que a fé. Então é isso. Então, quando você está com muito medo, você tem que exercitar ainda mais a fé. E eu, outro dia, lembrei de uma historinha que você vai se lembrar dela. Contei numa live minha também, sobre aquela historinha da pessoa que está lá em cima do muro. E a pessoa não toma atitude, e Deus está lá. E Deus está lá: vem, filho, vem, confia, mas está escuro, mas está longe, está alto. Não, mas pode vir, confia, eu estou aqui, nunca vou te abandonar. E a pessoa está lá em cima do muro. E o diabo está lá do lado de lá. Só observando, não fala nada. Daí vem um e fala assim: mas Deus está fazendo tanta propaganda
para ele pular, para ele vir para o lado dele, e o diabo, por que você não fala nada? Aí o diabo fala, porque o muro é meu. Aí, é Perfeito, né? A gente perfeito. precisa confiar cegamente, confiar e agir, né, Dani? Porque tem muitas pessoas rezando, 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 e a verdadeira oração é aquela que você ora, entra em sintonia e age. E age. Agir e é fundamental. Então, precisamos agir, confiar, agir, fazer a nossa parte. E até peço permissão agora para você retomar. Você falou alguma coisa no início também da live, que a gente tem um ponto, uma glândula, né? Teve alguém que falou o nome da glândula, pineal, não Pineal. sei o quê, pineal. E aí, e falando, né, sobre essa glândula, e tem tudo a ver com o título, né, sobre essa intimidade com Deus. Eu queria contar um pedacinho de um depoimento, de um relato, né, vivido por alguém da minha família, uma cunhada minha, e a filhinha dela sofreu um acidente quando pequena, hoje já está moça, mas ela não tinha era quase zero a chance de sobrevivência dela. Um caminhão bateu no meio do carro, ela estava deitadinha no banco traseiro, o cabelinho dela ficou grudado na coisa do caminhão que bateu. Foi horrível. Enfim, ela precisa de cuidados, né, diários, mas a minha cunhada recentemente me falou que por todos os exames minuciosos que ela faz, os médicos, os cientistas, não sabem como explicar que a parte toda do cérebro dela é preta. E com toda aquela escuridão, ela não deveria ter sinal nenhum, né? Então, ela não deveria enxergar, comer, deglutir, respirar sozinha, enfim, nada. E esse trabalho de amor e de fé, de esperança e de acreditar que a mãe dela sempre dedicou e acreditou, né? E aí ela faz várias coisas, ela senta, ela se expressa, ela é uma graça de pessoa. E aí todo esse exame físico contradiz com toda a realidade que ela faz, que ela exerce. Isso é maravilhoso, porque realmente é Deus agindo mesmo. E o ser humano muitas vezes não entende, né? E tudo bem de não entender, mas a gente precisa acreditar que nós somos parte, né, de um Deus grandioso, que não julga, que não é aquele Deus que fica lá arrogante, Não só é um Deus punidor. Essa punidor, história do castigo já foi, Jesus já foi pagou já. o castigo, já foi castigado para E nos aí? libertar. Acho que a gente E precisa aí? entender isso de uma vez por todas e entender o que é liberdade, né, Gi? Liberdade é a gente poder viver em Cristo sem precisar pedir licença e sem precisar pedir autorização de ninguém, nem de nada. Liberdade é isso. Que linda essa história. Que linda essa Sim, história e que lindo esse ser, né? Que lindo esse amor. verdade, é verdade. Dani, então é isso, amiga. Tenho orgulho da minha história, orgulho até, assim, orgulho num bom sentido, né? Que a gente tem sempre que falar, puxa, aprendi muito, ensinei muito e estou aqui para continuar aprendendo e ensinando para quem quiser aprender. Hoje, É, eu quero só, para a gente fechar, eu quero dar umas dicas aqui para quem aham, quiser, né, desenvolver mais essa intimidade com Deus. E talvez algumas pessoas estão pensando assim, tá bom, vocês estão falando de prática, vocês estão falando de ação, mas o que que eu faço? E você sabe, né, amiga, essa é uma característica minha, né? Tipo assim, vamos agir, o que que nós vamos fazer então com relação a isso? Eu quero deixar umas dicas aqui, mas antes disso, para quem quiser, vamos supor que tem alguém assistindo essa live aqui
E a pessoa tá desesperada, tá precisando de renda, tá buscando um negócio. E essa pessoa podia também montar um negócio dela de tortas na casa dela sem precisar fazer investimento nenhum. E vamos combinar, tá? Eu nem sou professora do teu curso, mas eu vou aqui dá para a pessoa pegar agora o Natal, semana que vem, pegar o WhatsApp dela, vender as tortas primeiro, tipo assim, ela vende 20 tortas. Aí depois ela compra os ingredientes e entrega. Aí chega no ano novo, ela vai, em vez de vender 20, vai vender 40, provavelmente. E sem precisar fazer investimento zero. É dentro da cozinha dela. Só a única coisa que não pode é comprar ingrediente bosta. Vamos falar a verdade. Não dá para usar uma margarina, uma gordura vegetal. Tem que usar coisa de qualidade. Tem que usar frango de verdade. Sim. Frango de mentira na torta. Enfim, tem que ser ingrediente bom. Mas, para a pessoa que tiver nesse momento desesperador, ou nem é desesperador, mas a pessoa tá buscando uma saída e às vezes ela se sentiu tocada e falou: putz, eu podia ter meu negócio de torta também. Aonde que ela vai? Onde que ela vai seguir? Qual que é o Instagram? O que ela vai fazer? Ô, Dani, no Gineves Oficial, aqui no Instagram, Gineves. Gineves. Gineves Oficial. Isso. E aí, eu vou estar fazendo uma semana Tortas de Sucesso agora em janeiro e vou abrir nova turma e vai ser Uhul! maravilhoso. Porém, eu estou com bastante coisa. Tá cortando. Quem quiser aproveitar. Tá cortando. Eu vou É, falar. Então, em janeiro tem uma turma nova do Tortas de Sucesso para quem quiser aprender esse negócio. E para quem tá. for de Ribeirão Preto e quiser comer a tortinha da Gi, vai no Fornadas da Gi. O Fornadas da Fornadas da Gi. Gi é para quem é de Ribeirão e quiser experimentar as tortinhas. E o Isso. Gineves Oficial é para quem quiser montar um negócio de tortas na sua casa. Falei, fiz a propaganda certa? Fiz o Certinho, jabá? amiga. Certinho. Ó, E no gratuito tem bastante coisa boa, já dá para tirar muito proveito de tudo que eu compartilho. Eu compartilho as melhores receitas. Já falei que a minha missão não é ficar compartilhando receitas para as pessoas apenas fazer 10, 20 tortas na semana e ganhar o seu dinheirinho. A minha verdadeira missão é fazer as mulheres descobrirem a capacidade que elas têm de chegarem a altos patamares. É vender mesmo de 5 a 10 mil reais por mês de dentro da sua casa. Isso é maravilhoso. Eu estou tendo depoimentos maravilhosos. Então, quem quiser dar os primeiros passos, me segue lá e vai ter muita coisa para aproveitar. que delícia. Gratidão. Ó, vamos para as dicas práticas. Eu quero deixar algumas dicas aqui, Gi, porque a gente está vivendo num mundo de verdadeira loucura. Vamos falar real. As pessoas estão completamente enlouquecidas, as pessoas estão perdidas, as pessoas estão completamente equivocadas, enganadas. Estou vendo um tufo de coração subindo aqui. A maioria das pessoas, ou elas estão em cima do muro, ou elas estão do lado de lá e nem perceberam. Estão trabalhando para o lado de lá e nem perceberam. Estão achando que estão fazendo bem, estão achando que estão no certo e nem perceberam. Mas se elas forem vasculhar no coração delas, isso é fato. Por isso que eu trabalho muito com a história do projeto de vida, você sabe. Porque isso foi real comigo no momento em que eu resolvi fazer um projeto de vida para mim e para minha vida. E fiz um planejamento estratégico disso. E comecei a viver a minha jornada em busca dos meus sonhos pessoais. Quem apareceu e entrou na jogada? De maneira muito forte, muito presente. Deus falou, agora você está seguindo o caminho que você veio seguir nessa vida. Só agora, só quando eu fiz meu projeto de vida, fiz o meu planejamento, comecei a caminhar em direção a ele, foi que o meu relacionamento aumentou e Deus falou, era isso que eu queria para você. Por isso que eu falo com toda a propriedade
Tem muita gente enganada tentando explicar o que é propósito de vida. Propósito de vida é você se realizar em todas as áreas da vida. Esse é o seu propósito de vida. É por isso que você está aqui. Como ser humano, foi para isso que Deus te criou. Deus não te criou para passar perrengue. Deus não te criou para ter doença. Deus não te criou para ter dificuldade. Não existe essa coisa de não dá para ter tudo na vida. Deus te criou para você viver em abundância, em plenitude e em felicidade. Porque se você estiver buscando isso, adivinha o que você está buscando? De forma consciente ou não? Você está buscando ele, porque ele é abundância, ele é saúde, ele é felicidade, ele é prosperidade. Ó, acabei de falar aí o nome do meu livro, que quarta-feira, Gi, vai ser o lançamento do Seja Próspero, Saudável e Feliz. Eu ainda nem recebi as fotinhos da gráfica. Então, isso que você está falando, essa história, o seu testemunho aqui, o que você está contando? Que quando você foi em busca daquilo que você sonhava para você e para sua vida, quem que entrou na jogada? Quem que entrou na jogada? O Pai. Falando assim, agora que você está seguindo seu coração. Agora que você está seguindo seu coração, eu vou junto com você. E as coisas começaram a dar certo. E as coisas começaram a prosperar. E quando vem dificuldade e elas vão vir, é porque é o treinamento. É aquilo que eu sempre falo. Nós estamos aqui em treinamento para viver a plenitude que ele desenhou pra gente, que ele colocou como propósito da nossa vida. Na prática, tudo quer nos distrair, tudo quer nos afastar. Existe todo um sistema trabalhando para que a gente não viva o nosso propósito. Existe todo um sistema criando conversa e assunto para a gente se distrair e a gente achar que a gente está conversando sobre coisas importantes, quando na verdade a gente está só distraído. Então, eu vou dar aqui 3 dicas práticas para quem quiser desenvolver e construir uma maior intimidade com Deus. Eu vou dar uma e te convido para dar outra. Não sei quantas dicas você quer dar. Se você quiser dar 3 também, a gente vai fazendo esse ping-pong. Pode ser, amiga? Pode ser, pode ser. Então, a minha primeira dica prática para aumentar o nível de intimidade e relacionamento com Deus na sua vida agora é você fazer algo que vocês todos fazer algo que eu venho fazendo. Acredito que nesse tempo de pandemia não falhei nenhum dia. É você acordar de manhã e nos seus primeiros 20 minutos, antes de você começar o seu dia, você se reconectar com o Pai. Você se reconectar com Ele. Por quê? Porque tem muita distração. E eu já fui a pessoa que levantava e ligava a TV, imagina, para ver notícia. Já levantava no turbilhão. E aí, quando você levanta e nos seus primeiros 20 minutos, você já se reconecta, você já determina como vai ser o seu dia. Então, essa é a minha primeira dica. Prática. Começa a partir de amanhã. Levantou, nos primeiros 20 minutos, se reconecta com Deus, mas não é rezar um Pai Nosso de forma automática. É se reconciliar, aumentar a frequência da conexão, é se aproximar dele verdadeiramente e entregar sua vida para ele. Diz aí, Gi, uma dica. Uma dica, me faz sempre muito bem fazer perguntas. Então, fazer perguntas é maravilhoso. Abre, assim, um portal, como você diz, de possibilidades. Então, faça perguntas sem querer respostas. Joga as perguntas para o universo. Isso é maravilhoso. Como é que é aquela... Eu adoro essa pergunta, né? Que é assim, Senhor, o que é isso? Senhor, isso é verdade mesmo? Isso, Gi, eu vivi na prática lá no aeroporto, quando a gente estava passando aquele perrengue, que a gente achou que fosse perder o avião. E faltava, acho que 15 minutos para o embarque, né? Então, assim, na minha cabeça de humana, já era certo que a gente ia perder o embarque. E eu lembrei da pergunta. E eu falei assim, Senhor,
é isso mesmo que o senhor quer? O senhor quer mesmo que a gente fique aqui em Punta Cana e não volte para casa hoje? Se é isso que o senhor quer, eu já aceitei, já fiquei aqui. Agora, se não for isso que o senhor quer, entre em ação e bota a gente dentro desse avião. E foi louco, porque assim, 15 minutos que a gente tinha se transforma, o tempo parou ali, literalmente o tempo parou. E aquelas pessoas que não estavam ouvindo a gente, que não queriam ajudar a gente, de repente de repente não, né? Eu fiz um escândalo, comecei a chorar, mas enfim. Aquelas pessoas todas se aglomeraram para nos ajudar. Pessoas que estavam nos ignorando, de repente se colocaram ali para nos ajudar. Porque eu fiz a pergunta, eu falei, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer pra gente? E aí ele ouviu e foi lá atuar, foi lá agir. Perfeito. Ó, vou dar uma segunda dica, que é se conectar antes de dormir também. Por quê? A última coisa que a gente faz antes de dormir é aquilo que a gente vai se manter conectado durante o sono. Isso é neurociência. A primeira que a gente faz logo que a gente acorda e a última antes de dormir. E aí tem gente que antes de dormir fica vendo noticiário, fica vendo série de terror, de suspense. Então a pessoa vai dormir com um monte de coisa ruim e aquilo fica sendo trabalhado no inconsciente dela, se transformando em crença. Então, quando você se conecta antes de dormir, lembrando de... Eu gosto de fazer assim, ó. Eu agradeço por alguma coisa e aí eu peço para Deus, para durante o sono, ir para aquela escola onde, enquanto meu corpo descansa, minha alma aprende tudo que eu preciso para viver de forma plena nessa vida. Então, essa é a minha segunda dica. Você tem mais alguma dica para a gente encerrar? Tenho. Ô, Dani, fazer expressão. Às vezes a gente aqui dentro quer, a gente respira, a gente ora, mas a gente está sempre, né, não expressando aquilo que realmente a gente está vivendo. Então, às vezes, nem sempre é fácil, tá? Mas expressar alegria, expressar satisfação, expressar de forma física, mental, corporal, é super importante. E nem sempre é fácil, porque às vezes você tem que expressar isso em momentos muito difíceis, muito desafiadores. E eu tenho exercitado muito isso. Então, às vezes, a gente precisa se aparecer, a gente precisa estar à mostra, e de repente, aquele momento eu tô angustiada, tô apavorada, mas aí a gente respira, sintoniza e vai. E aí, isso ajuda muito. Isso é um exercício fantástico também. Me ajuda muito, acredito que pode contribuir as outras queridas aí também. Que lindo! Ó, a última dica é ler, ouvir o livro da vida, né? O manual da vida. Tá tudo lá. E às vezes a gente, na primeira leitura ou a primeira vez que a gente ouve, a gente não entende nada. Não tem problema. Nem na só. milésima. A gente vai entender a hora que a gente estiver pronto para a gente entender. E às vezes a gente vai entender uma parte hoje, a outra parte daqui a 2 anos. Mas quando a gente começa a pedir para o Espírito Santo mostrar para a gente o que ele quer mostrar através daquele livro, através daquelas frases, é louco. Porque parece que vem recado para a gente todo dia. Todo dia. É verdade. Essa menina que está aqui, a Jack Tequila, Jack Cake Designer, é uma confeiteira super premiada, uma pessoa que eu conheci no dia do meu batismo, num lugar incrível. Uma pessoa assim que Deus colocou para estar ali do meu lado naquele momento. A gente fez o afogamento do troféu, né, Jack? E ela tá aqui, a Thaís está falando obrigada, Dani G, foi maravilhoso. E a Jack tá aqui só que chora. Porque é uma pessoa linda também, uma pessoa que trabalha com a cozinha para o reino. Assim como você, amiga.
E a Cleia tá falando, glória a Deus, aleluia, por essas sábias palavras, Danilu e Gi, que Deus abençoe vocês ricamente, com bastante saúde e Amém. sabedoria. Gi, você quer Amém. deixar um recado final? Esse é o último Sai do Sofá do ano. Eu queria muito fazer nas 2 próximas sextas-feiras. Aliás, vou falar isso depois de me despedir de você, Gi. Tá. Linda, Jesus estava lá. Ele tá sempre, né, Jack? Só que naquele dia, especialmente, ele desceu em corpo. Eu tenho certeza absoluta que ele desceu em corpo. O Espírito Santo entrou no meu corpo de um jeito, Gi, que eu só senti, assim, um arrepio. Sabe quando a frequência aumenta muito e o corpo fica arrepiando e você fala assim, ah, eu não quero parar de sentir isso, eu não quero parar de sentir isso, eu não quero parar de sentir isso. Parecia que eu tava flutuando. Eu tenho certeza que ele desceu ali em corpo. Amiga, dá o Nossa, seu recado final, que eu sei que você tem que voltar para as fornadas aí, que hoje é dia de muita torta. E muitas aí depois eu dou tortas. meus recadinhos aqui pro meu povo, o povo do Saia do Sofá, pra gente se preparar pro fim do ano. Ótimo. Eu quero desejar um maravilhoso e abençoado Natal, que essa data, que nós possamos trazer essa data, o significado dessa data, todos os demais dias das nossas vidas. Que o menino Jesus renasça em cada detalhe da nossa vida, em cada fazer, em cada desafio vivido, mas que ele esteja presente, não somente naquele dia, mas em todos os demais dias das nossas vidas. É o que eu desejo do fundo do meu coração, viu? Para você e para todos aqui presentes e aqueles que não estiverem aqui, é o que eu desejo. Eu sempre gosto de dizer que gosto de mentalizar aquela imagem de Cristo com o Sagrado Coração de Jesus e emitindo aquela luz para todas as pessoas. E quando a gente reforça essa imagem e outras pessoas mentalizam a mesma coisa, e que essa luz, né, que é a luz do verdadeiro amor, que ela possa adentrar em cada célula do nosso ser, tanto físico como mental, como espiritual, e que nós sejamos renovadas a cada fração de segundo com ele em nossas vidas. Amém. Que Um beijo no linda! Um coração de feliz vocês. Natal de amor e paz para você e para sua família. Obrigada por essa participação super especial. Eu que E agradeço. volta lá para o seu trabalho. Um beijo Um grande. beijo, Pessoal, grande beijo. grande beijo. Tchau, Pessoal, pessoal. é o seguinte, eu ainda não resolvi se vai ter Saia do Sofá nas próximas 2 sextas-feiras. Eu vou sentir no meu coração e vou sentir em vocês, nos comentários de vocês. Eu vou colocar uma caixinha de perguntas agora nos meus stories. Acabando essa live, eu vou pôr uma caixinha de perguntas lá. E eu quero ouvir vocês, eu quero saber se vocês estão afim, se vocês estão interessados, porque eu sei que dia 24 e dia 31 são dias de muitas distrações. As pessoas vão se envolver com ceia, com presente, com, enfim, com família. Não que família seja uma distração ruim, nada disso. Tudo isso são boas distrações. Ceia, família, presente, são todas coisas boas. Mas eu sei que pouca gente vai estar afim de assistir uma live na hora do almoço. Então eu vou abrir uma caixinha nos meus stories e vocês comentam lá. Eu não vou nem encerrar aqui o ano e nem prometer que vai ter Saia do Sofá. Eu vou entregar nas mãos de vocês e nas mãos de Deus e Ele vai guiar. Se a gente tem que se encontrar nas 2 próximas sextas-feiras, no dia 24 e no dia 31. Se a gente não se encontrar, saibam que a gente vai estar de volta na primeira semana de janeiro. Mas se vocês quiserem e se Deus quiser, a gente se vê na próxima sexta-feira, tá bom? Eu quero, antes de encerrar, desejar verdadeiramente no fundo do meu coração, que você aproveite esses últimos 15 dias do ano para colocar a mão no seu coração e sentir verdadeiramente se você está vivendo a vida que você deseja viver. Porque a vida que Deus quer verdadeiramente que você viva é aquela que está no teu coração. Não tenha medo
das imagens e dos desejos que ele colocar no teu coração. Não tenha medo dos sonhos que parecem impossíveis. Não tenha medo do estilo de vida que você verdadeiramente gostaria de viver. Às vezes você gostaria de ter uma outra casa, que não é essa que você mora. Às vezes você gostaria de ter um outro trabalho. Às vezes você gostaria de ter um outro nível financeiro. Pode acreditar. Se esse é o seu desejo, aquele que bate no fundo do seu coração, essa é a verdadeira vida que você deveria estar vivendo. E se você se sente infeliz, se você sente um vazio, se você se sente estagnado, se você se sente perdido, é só porque você não está vivendo a verdadeira vida que você deveria estar vivendo. Para de ter medo, começa a confiar e começa a acreditar. Que você use os seus últimos 15 dias do ano para isso. E que você tenha a coragem de se reposicionar em relação à vida. Não é tarde e não existe condição que possa impedir você de viver tudo aquilo que você veio para ser, fazer, ter e contribuir com esse planeta. A Jaque tá falando, meu livro saiu depois daquele dia, no meio do caos. Jesus é maravilhoso. Me conta do seu livro. Gratidão pela live. Você vai estar lá quarta-feira, Jaque, no lançamento do Pablo, nos 300? Se você tiver, a gente vai se encontrar e vai comemorar. O meu livro é o Seja Próspero, Saudável e Feliz. Vai ser lançado oficialmente na quarta-feira, lá no evento do Pablo Marçal, né? Nos 300, no lançamento dos 300. E aí vai ter o link aqui para quem quiser comprar. Tem um pessoal que já está na lista de espera do livro. Se quiser me mandar um direct para entrar na lista de espera. Eu mandei fazer poucos livros. Não fui escolhida, mas Deus sabe. Deus sabe de tudo, Jaque, querida. E a gente ainda vai se encontrar para comemorar nossos livros juntos. Pessoal, faça cursos da Dani, ela é maravilhosa, nos passa muito conhecimento e aprendizado. Mentora nota 1000, aluno. Ô, Cléia, você foi paga para vir aqui fazer essa propaganda? Gratidão, viu, minha querida? Ó, curso não tem nenhum aberto ainda, mas em janeiro vai ter a mentoria Projeto de Vida. Para quem quiser fazer seu projeto de vida e colocar sua vida em alinhamento com os seus verdadeiros sonhos, com os seus verdadeiros desejos e com o seu verdadeiro propósito de vida, vai ter a mentoria para o Projeto de Vida em janeiro, tá? Fica de olho aqui no meu Instagram para vocês se inscreverem. Um beijo grande para vocês. Um fim de semana maravilhoso e abençoado. E se a gente não se encontrar no dia 24, mais do que presente, mais do que ceia, mais do que comida, que o Natal seja um tempo de você retomar, não só na noite do Natal, mas daqui para frente, um relacionamento de intimidade com Deus. Que você use a data para se lembrar de quem foi Jesus. Foi um menino que Deus mandou aqui para nos livrar dos nossos pecados, para nos libertar de um destino de karmas, para nos libertar de leis, de sacrifícios. A gente não precisa mais fazer sacrifício, porque ele já fez todo o sacrifício por nós. O que a gente precisa agora é viver a nossa liberdade para buscar e para encontrar a nossa prosperidade, a nossa saúde e a nossa felicidade. Um beijo bem grande para todos vocês. Verdade, Cléia, ela é maravilhosa, melhor mentora, amo demais. Eu te amo também, Lenara, você sabe que você mora no meu coração e que mais do que uma aluna, você é minha amiga. Glória a Deus, aleluia.